mais uma vez com você, mais uma vez com a sua família, trazendo conteúdo importante que pode te ajudar aí no dia a dia de casa. Esse mês nós estamos falando sobre a questão da educação infantil e no programa anterior nós falamos sobre esse desenvolvimento da criança, como fazer a criança realmente, né, sendo criança, mas também descobrindo a sua autonomia, o seu potencial, crescendo como pessoa, crescendo nas suas responsabilidades, né? Saindo daquela vida disfuncional, bagunçada, para uma criança mais participativa, ativa e consciente. Nós estamos aqui com a Gabriela Fonseca, que bom, né, que você está aqui com a gente, reforçando tudo isso. Gabi, muita gente perguntando, eu tenho várias, né, questões que chegam para nós, questão de birra, questão de criança que não quer estudar, criança que responde, criança que grita, enfim, são várias as disfunções no dia a dia ali na relação com a criança. Como que a gente faz para poder ir trabalhando essas questões? Tem um método, tem técnicas, tem combinados, o castigo ainda funciona, não funciona? Dá uma dica aí para essa família, como é que faz com essa criança? O que a gente entende, né, pelo método de coaching, a gente ajuda as famílias, nós orientamos as famílias e também os professores, né, a atuar, trazer abordagem coaching para o dia a dia com as crianças. E já existem estudos científicos que provam, né, que punição, castigo é entendido pela criança, né, até 12 anos como desamor. Então, a gente não acredita em castigo, em punição, em barganha ou ameaça, né? E o que a gente estimula é que sejam feitas regras e combinados com a criança. Então, que vão continuar existindo regras, algumas coisas que são inegociáveis e limites são importantes na criação da criança. Mas algumas coisas podem ser combinadas de como isso vai ser realizado, como essas regras vão ser cumpridas, né? Então, os pais continuam exercendo esse poder, esse papel, essa autoridade, mas sem autoritarismo, saindo, né, de um autoritarismo, saindo da arbitrariedade, exercendo essa autoridade, mas trazendo as regras e os limites com fundamento, com lógica e construindo junto com a criança como isso pode ser cumprido. Ajustando junto com a criança, então não é passar para uma permissividade total em que a gente vai aceitar simplesmente qualquer coisa que a criança traga, porque ainda assim ela pode trazer uma ou outra coisa que não faz sentido, de acordo com os valores da família, ajudando a parar essas arestas, mas sim combinando como isso pode ser realizado, né? E como seriam esses combinados? Como é que os pais podem se posicionar para fazer essa técnica, vamos supor, do combinado, né? Como que é? Sim. Então, o primeiro passo é trazer a questão, trazer um problema. Então, uma criança que... porque as principais questões são as questões do dia a dia. As questões simples, a hora de tomar banho, que manda tomar banho não vai tomar banho, e a hora de fazer o dever, e na hora de almoçar, que não quer almoçar porque está jogando videogame. Então, trazer essas questões qual o sentimento que isso está trazendo também para os pais, né? A expressão de seu sentimento, os pais expressarem seus sentimentos vai ajudar com que as crianças façam a mesma coisa também, né? Os pais são os melhores coaches para os seus filhos, eles são exemplo, as crianças aprendem também pelo exemplo, né? Então, trazer essa questão, por que essa questão é um problema, e trazer a participação da criança, a contribuição da criança para a solução dessa questão. Então, como a gente pode fazer? Achou um problema, e trazer a criança para pensar, como é que nós podemos resolver essa questão? Isso. Eu já estou ficando triste, porque você não toma banho todo dia, eu te falo e é importante tomar banho todos os dias, né? Então, a gente está trazendo a regra né? Isso não vai ser negociado, tomar banho ou não vai ser negociado, mas... Como a gente pode fazer para que o banho seja agradável, para que você se sinta bem para que a mamãe não perca a paciência, grite com você. A mãe também falando do desconforto que é para ela. Exatamente. Também quando ela não consegue ter, né, esse combinado, né, sendo validado. Aí a criança começa a pensar do olhar dela e o olhar do pai, né, o que a gente trouxe no passado aqui, trazendo a reflexão para a decisão de uma ação, né? Então, a criança vai ajudando, construindo esse combinado junto, ela também está fazendo essa reflexão e decidindo o que ela pode fazer diferente, né? O que pode ser diferente nesse cenário que vai trazer mais tranquilidade, mais felicidade, mais bem-estar para essa família. E você percebe, Gabriela, trabalhando com essas crianças, acompanhando os pais, você percebe que esse método, essas regras, têm ajudado as famílias a ter uma relação melhor? Muito. É muito engraçado porque
Muitas vezes, quando a gente fala de combinados, né, os pais falam, ah, mas a gente já faz combinado lá em casa. A gente fala assim, olha, você vai ter que almoçar meio-dia e vai ter que fazer o dever às 5, vai ter que tomar banho às 8 e dormir às 9. Combinado? Aí, e a criança fala, combinado. E os pais acham que estão combinando alguma mesmo, coisa, né? Mas o que a gente propõe é justamente essa construção, que eles construam isso juntos, trazendo a participação da criança, provocando essa reflexão de uma decisão, né? E aí, quando a gente passa esse passo a passo e a gente traz essa nova abordagem, aí sim a gente vê a transformação acontecendo. E regras e combinados resolvem muitas questões, como eu falei, essas questõezinhas do dia a dia, que geralmente é isso que atrapalha a rotina de uma família, né? E uma questão que nós estávamos até comentando antes de começarmos a gravar o programa é como, às vezes, as relações hoje são permeadas de uma forma de... o castigo, o grito, a punição, etc. e tal, e não faz que essa criança amadureça como pessoa. Exatamente. E nós somos capazes de termos depois pessoas de 40, 45 anos totalmente incapazes de tomar decisão, de ter mesmo um compromisso com a própria palavra, com o seu próprio compromisso, porque a responsabilidade não foi trabalhada. Então, às vezes, aí a gente está hoje colocando aqui para você que, às vezes, o medo, a punição, o castigo não vai fazer daquela criança uma criança realmente responsável no futuro. Assim como a superproteção, que a gente falou também anteriormente, né? Também não vai estimular essa autonomia, essa autorresponsabilidade da criança, dela tomar, de fato, para si as decisões da própria Aquela criança vida, que se sente incapaz, né? O pai faz tudo, aquilo que ela já é capaz de fazer. Que se submete a qualquer coisa, porque obedece, então se submete às coisas que vão aparecendo na vida. E a gente sabe que tem muitas coisas aí que podem parecer, para uma criança ou para um adolescente, podem parecer, né, tentações e que vão trazer resultados muito negativos aí na vida dele. Então, nós achamos esse lugar enquanto pais, né? Nem o permissivo, né? E nem aquele pai autoritário. Nós queremos achar esse caminho onde o pai e a mãe realmente se aproxime da criança. Isso vai exigir. Essa é a grande exigência. Vai exigir que você perceba o teu filho, que você saiba como ele faz, como ele é, a diferença de um filho e de outro, como você vai conversar. Então, você vai realmente entrando nesse papel do pai que está mais próximo, porque isso vai exigir esse acompanhamento. Mas vai ser muito bom, porque você vai ver o teu filho se desenvolvendo como pessoa, não é isso? Sim, porque essas soluções, elas podem trazer um resultado, talvez até parece imediato, né? Ah, se eu coloco de castigo, resolve na hora. Mas que resultados isso traz ao longo prazo, né? A que custo? A que custo? A que custo e quais os impactos na vida da criança, como que vai se tornar esse adulto, né? Como vai ser o desenvolvimento desse adulto? Um adulto livre, confiante, independente, ou que se submete, que ainda espera aprovação, né? E que não é capaz de se expressar e de se colocar no mundo. Se colocar no mundo, exatamente. E nós vamos agora partir para a dica. O programa sempre deixa uma dica especial para você. Vou pedir para a Gabriela preparar ali uma dica e a gente já vai deixar para você. Vamos à dica? Sempre uma dica preciosa. Vai lá, Gabi. Então, a dica para você que está assistindo a gente é que você trabalhe com o seu filho, com a sua criança, pensamento, sentimento e ação. Então, diante de uma situação que esteja acontecendo aí na sua família, que vocês não estejam alcançando o resultado que vocês gostariam de ter, diante de um comportamento inadequado, entender com a criança o que ela pensa, né, quando acontecem essas situações, né, qual o pensamento dela diante disso, o que ela sente nesse momento, e é importante a gente entender nossos sentimentos, né? E a gente tem aí uma gama de sentimentos e às vezes a gente não conhece, não trabalha muito bem isso, a gente fica só no bem, mal, tô feliz, tô triste. Então, conhecer a diferença do que é chateado, de irritado, de nervoso, né? Então, entender essa gama de sentimentos, ajudar a criança a entender seus sentimentos também e expressá-los, né? E o que ela pode fazer para que ela se sinta como gostaria. Então, está acontecendo tal situação que eu não estou gostando do resultado, e como que eu gostaria de me sentir nesse momento? E o que eu posso fazer para que eu me sinta de tal forma? Então, trabalhar pensamento, sentimento e ação, entendendo daquela situação, como é hoje, como gostaria que fosse, para que a criança vá tomando as suas decisões
e agindo da maneira como ela gostaria de agir para atingir seus resultados. Perfeito. E uma coisa que eu gostaria muito de dizer também, que nem sempre é fácil fazer tudo isso sozinho, né? Por isso existem profissionais. A Gabi faz isso, trabalha com pais, trabalha com crianças. E você não ter medo, não ter vergonha de pedir ajuda quando você se sente limitado e com dificuldade mesmo dessa aproximação. Porque às vezes não é algo natural, é algo que exige mesmo um aprendizado, não é? Sim. Às vezes não vai fluir de você, mas você vai precisar parar e buscar ajuda. Então, pedir ajuda, eu também colocaria aí como uma coisa muito importante se você está vendo que não está conseguindo sozinho, tá bom? Isso aí. Que você conte sempre conosco, com o programa, com as dicas. Eu quero agradecer a Gabriela. Obrigada, é um prazer estar aqui, Silvia. Prazer. E um grande abraço para você, tá? Que você curta, compartilhe o programa, tá? Faça muitas outras pessoas absorver essas boas notícias.